Fala investidor e investidora, no vídeo de hoje eu vou te ensinar 3 investimentos que você pode começar a investir e como começar. Mas antes da gente começar eu vou pedir para você me ajudar. Segue o canal, curta esse vídeo e compartilhe com quem você sabe que precisa desse conteúdo. Meu nome é Rafael Rodrigues, sou assessor de investimentos, planejador financeiro e o objetivo do meu trabalho é te ajudar a ter mais tranquilidade financeira. E no final dessa aula vai ter essa aula em PDF para você baixar, tá bom? Não se esqueça disso. Portanto, hoje você vai aprender por onde um investidor iniciante precisa começar. Segundo, 3 investimentos para você começar no mundo dos investimentos. E terceiro, os erros que você precisa evitar. Então, primeiro tópico. Por onde o investidor iniciante precisa começar? Eu separei aqui alguns passos. O primeiro passo é você abrir conta em uma corretora. Por que abrir conta em uma corretora? Se você tem seus investimentos em um banco ali tradicional, você vai ter só os investimentos ali daquele banco. Agora, se você tiver uma corretora, você tem o mercado todo para investir. As corretoras são mercados abertos. O que é isso? Quando você investe seu dinheiro dentro de uma corretora, você vai ter várias opções de bancos, de fundos, entre outros investimentos. Assim você tem mais opções para investir o seu dinheiro. E aí quando se fala em segurança, quando você investe numa corretora, o seu risco não está na corretora, e sim no produto que você investe. Então vamos supor, se você abre conta na corretora e vai investir num banco dentro dessa corretora, o seu risco não está na corretora, e sim no banco. Se o banco deixar de existir, você tem a segurança do FGC, até 250 mil. Já na corretora não, se ela deixar de existir, seu investimento vai estar atrelado ao seu CPF. E aí só vai ter que mudar a corretora. Vamos supor que a corretora deixe de existir, seus investimentos vão para outra corretora que você escolher. Segundo passo, faça a sua reserva antes de qualquer investimento. Eu gosto de chamar de reserva da tranquilidade financeira. Normalmente as pessoas chamam de reserva de emergência, eu chamo reserva da tranquilidade. Por quê? Quando você investe para emergência, na minha opinião, é isso que vai acontecer. Agora, quando você investe para sua tranquilidade, é isso que vai acontecer também. Então eu gosto de investir pensando na minha tranquilidade. E aí o primeiro investimento que você vai fazer tem que ser na sua reserva. Tanto na sua reserva da tranquilidade, como um caixa de oportunidade. O que é o caixa de oportunidade? É se acontecer alguma coisa no mercado, você ter ali um caixa para aproveitar as oportunidades. E a reserva da tranquilidade é se acontecer alguma coisa com você, você tem essa reserva para tirar e suprir ali alguma necessidade. E aí quando você tem uma reserva financeira, quando você tem ali um caixa de oportunidade, isso te gera mais segurança, isso te gera mais tranquilidade. E esse dinheiro da reserva precisa ser um investimento conservador. Melhor do que a poupança, por favor, gente, se você está vendo esse vídeo, não deixe seu dinheiro na poupança. Existem investimentos melhores e tão seguro quanto. Então precisa ser um investimento seguro, melhor do que a poupança, com alta liquidez. O que é alta liquidez? A qualquer momento você poder tirar esse dinheiro. E aí a gente pode ir para o terceiro passo, que é o próximo tópico. 3 investimentos para você iniciar no mundo dos investimentos. Aqui eu separei 3 investimentos para você fazer a sua reserva. Lembra que eu falei que o primeiro investimento precisa ser esse? E se você é um investidor iniciante, talvez ainda você não tenha essa reserva financeira, tanto para sua tranquilidade, a reserva da tranquilidade, quanto a reserva para o seu caixa, o caixa de oportunidade. E aqui eu separei alguns investimentos para você começar. Primeiro investimento, Tesouro Selic. O que é o Tesouro Selic? Existe o Tesouro Direto. O que é o Tesouro Direto? É um programa do governo onde você investe em algum título dentro do Tesouro Direto e você vai estar emprestando dinheiro para o governo. E você empresta dinheiro para o governo para ele colocar nas atividades dele, saúde, educação, etc. E aí você é remunerado por isso. E lá dentro do Tesouro Direto vai existir vários títulos. Alguns que ganham com a inflação, outros que têm uma taxa fixa e outros que ganham com a variação da Selic, que é no caso do Tesouro Selic. O Tesouro Selic é considerado o investimento mais conservador que a gente tem no país. É muito mais fácil um banco quebrar, uma empresa quebrar, do que o governo, porque ele tem várias ferramentas para conseguir honrar com a dívida dele. Então por isso que é considerado o investimento mais conservador aqui no país. E aí o próprio nome já diz, Tesouro Selic, portanto ele vai acompanhar a variação da Selic, que no atual cenário
a Selic está em 13,75. Então essa reserva sua vai ter ali uma boa rentabilidade. E a vantagem desse título também é que ele tem alta liquidez. Então se você precisar do dinheiro, você consegue retirar tranquilamente. Segundo investimento, existe na bolsa os ETFs. O que são os ETFs? É basicamente um fundo negociado na bolsa. E existe ETF de renda fixa. E um dos ETFs, ele basicamente compra Tesouro Selic, que é o LFTS 11. Quando você investe no LFTS 11, né, o ETF, você basicamente está comprando indiretamente o Tesouro Selic. Qual que é a diferença dos dois? No Tesouro Selic, se você investe mais do que 10 mil reais, você paga ali uma taxa de administração para o Tesouro Nacional, que vai ser ali em torno ali de 0,20. Já quando você investe nesse ETF, ele é um pouquinho menor a taxa de administração. E aí você consegue ali ganhar ali uma diferença. Uma outra vantagem também é que quando você investe no ETF, a sua tributação cai para 15% independente do prazo. Já no Tesouro Selic, tem aquela tabela regressiva do imposto de renda, que eu vou deixar aqui. Então, se você deixar 6 meses, você vai pagar um tributo. Se você deixa mais do que 2 anos, aí você vai pagar 15. Então, tem isso também para você ficar de olho. Mas entre o Tesouro Selic e o ETF, você pode escolher. Na minha opinião, vai ser mais fácil você investir no Tesouro Selic, porque ainda você não sabe investir às vezes no home broker. Mas se você já tem essa facilidade, também é uma dica para você. Uma outra opção também é você investir em fundos de investimentos de baixo risco e alta liquidez. Quando você abre conta numa corretora, tem ali o segmento de fundos de investimento. E se você achar mais fácil, você vai lá e procura um fundo de baixo risco e de alta liquidez e que acompanha ali o CDI. Até para colocar todo mundo na mesma página, basicamente o CDI e a taxa Selic vai rentabilizar ali praticamente a mesma coisa. Então, quando você fala em CDI e Selic, você pensa ali numa rentabilidade próxima uma da outra. Outra sugestão também que você vai encontrar nas corretoras, CDB com liquidez diária te pagando 100% do CDI. Lembra que eu falei que CDI e Selic ali vai estar rentabilizando praticamente a mesma coisa. Então o CDB é basicamente você emprestar dinheiro para o banco. E quando você abre conta em uma corretora, você vai ter várias opções de CDBs. E uma delas é o CDB com liquidez diária. E aqui você precisa se atentar a uma coisa. Quando você for investir num CDB, você vai ver que vai existir vários CDBs de vários bancos e com prazos diferentes. O que você precisa se atentar é que o CDB tem que ter a liquidez diária, e isso você consegue ver antes de investir. Porque se você investir num título que é para 2 anos e ele não tiver liquidez diária, você vai ter dificuldade ou até mesmo perder dinheiro se sair antes do prazo. Então, uma dica para você é tome cuidado. Antes de investir, veja se aquele investimento tem essa liquidez diária. Por isso que eu falo de uma rentabilidade de 100% do CDI, que é basicamente ali uma média, hoje em dia, que um CDB de liquidez diária vai te pagar. Agora que você entendeu os passos para você começar, eu separei aqui alguns erros que normalmente o investidor iniciante comete e você pode evitar se você estiver começando agora. Primeiro erro que você precisa evitar: querer começar a investir sem conhecimento. Independente do grau de risco do investimento, é bom você buscar conhecimento. Por quê? Você vai evitar frustrações. Então busca o conhecimento e aplica. É o que eu fiz no começo. Eu queria sair da poupança, procurei um investimento melhor, estudei sobre esse investimento e fiz essa migração. Depois eu parti para as ações. Estudei as ações e apliquei, né? Fui investir no mercado de ações. Você tem que fazer isso. Buscar conhecimento e aplicar esse conhecimento. Segundo erro: querer investir nos investimentos com mais risco sem ter feito a reserva. Então, se eu te passei aqui que você tem que começar pela sua reserva, não pule a reserva. Normalmente a pessoa quer alta rentabilidade e já vai para as ações. Só que ela não tem uma segurança e acaba, às vezes, vendendo as ações em baixa. Por quê? Às vezes precisa do dinheiro e não tem ali uma organização. Então, faça sua reserva, comece um investimento conservador para você ter segurança para arriscar. Um outro erro também: o investidor quer investir em ações aquele dinheiro que ele vai precisar para o curto prazo. Imagine você, se você investe o dinheiro que você vai precisar para o mês que vem e o mercado cai, o que você vai fazer? Vender na baixa. Então,
Coloque em ações somente aquele investimento, aquele dinheiro que você não vai precisar para o curto prazo. Assim você vai ter mais segurança, mais tranquilidade nos seus investimentos, principalmente quando o mercado oscilar. Outro erro que as pessoas cometem: seguir dicas de amigos ou familiares que não têm ali um conhecimento, ou querer investir no investimento da vez, né? Achar que você encontrou o investimento. E isso acaba fazendo as pessoas, por exemplo, cair em golpes. Vou deixar até aqui no card um vídeo que eu fiz sobre esse assunto para você evitar cair em golpes financeiros. Então tome cuidado com isso também. Comece a estudar, procure conhecimento, porque quando alguém te oferecer alguma coisa, você vai ter uma bagagem para conseguir analisar e identificar se aquele investimento faz sentido ou não. Outro erro também é investir sem planejamento. Se você está começando a investir agora, eu sempre indico para os meus clientes: coloque um objetivo para os seus investimentos. O que você quer daqui 3, 5, 10 anos? Coloque esse objetivo e aí você começa a investir para alcançar esse objetivo. Os investimentos, ele potencializa a realização dos seus sonhos. Então, o que você quer para 5, 10 anos? Coloque isso como meta e comece a investir. Porque você fazendo isso, você vai ter mais disciplina, mais consistência com os seus investimentos. Por quê? Você sabe aonde você quer chegar. Você está no ponto A e quer ir para o ponto B. E o último erro que você precisa evitar também, que eu separei aqui, é não acompanhar os investimentos. É querer fazer o investimento e deixar lá. Não, você precisa investir, você precisa sempre buscar conhecimento e ir melhorando os seus investimentos. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui nos comentários e não deixe de baixar esse material em PDF. Até a próxima!